Fala, galera! Tudo bem? Galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro, eu sou professor de Física no ensino médio e cursos pré-vestibulares. Eu gravo videoaulas com dicas dos vestibulares, resolução dos vestibulares, do Enem, tudo mais, tá? Eu estou gravando nesse momento as videoaulas do conteúdo chamado Eletrodinâmica. Essa aqui é a aula 18. Se você ainda não viu a aula 17, as aulas anteriores, eu ponho ali um link da aula 17 que dá acesso a 17 e as anteriores. Se você quer pegar desde o começo, é muito fácil. Você digita aí no YouTube, Eletrodinâmica, aula 1, tracinho, professor Marcelo Boaro, ou professor Boaro só, ou só Boaro. Dá um enter aí, velho, vai aparecer lá no topo essa aula, tá? Eu já tenho um monte de aulas gravadas, eu já tenho um monte de aulas postadas. Você pode clicar lá que você vai achar. Esse vídeo aqui é um vídeo sobre ponte de Wheatstone. Eu dividi o conteúdo bacaninha, divididinho, com aulas pequenas para você possa acompanhar e entender ponto a ponto, tá? Se tiver alguma dúvida, por exemplo, você quer saber, eu quero ver a explicação do Boaro de corrente elétrica. Você entra aí, ó, corrente elétrica, tracinho, professor Marcelo Boaro. Enter no YouTube, vai aparecer minha aula de corrente elétrica lá. Você tá entendendo como é que funciona? Você vai procurando, você vai encaixando. Gente, ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone é o seguinte, o desenho clássico da ponte de Wheatstone é esse aqui, ó. Tá? Você tem 4 resistores que estão associados nesse formato aqui. E estão ligados a uma bateria. Tá? Ó, eu gosto de fazer esse desenho de bateria aqui para te lembrar bem, que é uma pilha, uma bateria, um gerador de eletricidade, ok? Bom, meu queridinho, acontece que vai haver a corrente elétrica nesse circuito aqui. Esse resistor tem um formato diferente, percebe? Isso aqui, gente, é só para indicar que ele é um resistor variável. Como assim, Boaro? Quer dizer o seguinte, gente, se você girar o botão para um lado, esse negócio vai mais para lá. Se girar um botão para o outro lado, esse negócio vem mais para cá. Ou seja, você pode aumentar a resistência ou diminuir a resistência desse resistor, tá? É só um símbolo para indicar que é um resistor variável, ok? Galera, então aqui eu tenho R1, R2, R3, R4. Nessa situação, vai acontecer o quê? Vai haver uma corrente elétrica aqui, essa corrente elétrica se divide, se junta e vai embora. É uma associação de resistores com 2 em série aqui, 2 em série aqui, o conjunto de cima com o conjunto de baixo em paralelo. Só isso, é verdade. Bom, o que há de especial então na ponte de Wheatstone? A ponte de Wheatstone é o seguinte, gente, é um caso particular em que vou ligar o ponto X ao ponto Y por um fio que contém um medidor de corrente elétrica, tá? Nós, geralmente, você vai encontrar, né? Nós escrevemos geralmente um G de galvanômetro. Gente, na aula anterior, na aula 17, a aula 17 foi uma aula de amperímetro e voltímetro. Lá na aula 17 eu fiz uma aula de discussão de voltímetro e amperímetro ideais. No entanto, no conteúdo extra da aula 17, eu falei sobre amperímetro e voltímetros reais. E lá eu expliquei a história do galvanômetro, o que é o galvanômetro, como é que você associa resistores a esse galvanômetro, para você trabalhar. Bom, mas para você entender essa aula aqui, antes de ir lá, se quiser ver em detalhes, você vai lá, mas só para você entender, imagina que isso aqui é um amperímetro, tá? É uma coisa que vai indicar a corrente elétrica. Pensa assim, de maneira simplificada, tá bom. Se você quer ver uma explicação detalhada e demonstrações, você vai lá no conteúdo extra daquela aula e no conteúdo extra dessa aula também eu vou pôr, tá? Bom, meu querido, agora eu liguei por um fio. Mas pera aí, a coisa mudou então agora, bora. A coisa agora mudou. Como eu liguei por um fio, vai ter uma corrente elétrica que vem aqui, ó, que eu vou chamar de I2, por causa do resistor 2. Ó, certo? A corrente elétrica é do menos para o mais, né? Aqui, meu queridinho, vai ter uma corrente elétrica que eu vou chamar de I4. Você concorda comigo? Ok. Quando essa corrente chega até aqui, ela tem 2 caminhos, gente, para seguir. Quando essa aqui chega, também tem 2 caminhos. A coisa complica um pouco. Agora, é a corrente que virá para cá, eu vou chamar de I1. A corrente que irá para lá, eu vou chamar de I3. E a corrente, eu vou inventar aqui, tá bom? Eu vou supor que a corrente no galvanômetro é para baixo. Vou chamar de IG, que é a corrente no galvanômetro. Bom, é um circuito, galera, um circuito que ficou um pouquinho esquisito, né? Eu não sei se realmente ela viria para cá ou iria para lá, não sei. Depende dos valores das resistências, tá bom? É assim que funciona. Mas não é importante para nós nesse momento, sabe por quê? Porque nós não estudamos qualquer caso. Nós não estudamos uma corrente em qualquer caso, não. Na ponte de Wheatstone é um caso especial.
Na ponte de Wheatstone, meu querido, o IG, que é a corrente elétrica no galvanômetro, vale 0. Ah, por que, Boaro? Por que, Boaro? O que nós chamamos de corrente de Wheatstone é isso. É a situação tal que não tem corrente aqui. Se não tem corrente elétrica, meu querido, entre os pontos X e Y, se não tem corrente elétrica entre os pontos X e Y, é porque o U de XY vale quanto, aluno atento? Quanto? Se não há corrente elétrica entre dois pontos, é porque não há diferença de potencial entre esses pontos. Ah, então o U de XY é igual a 0. Então esse é um caso especial. A ponte de Wheatstone é uma situação em que eu ligo 4 resistores assim, ó, e ligo aqui no meio um aparelho de medida, um amperímetro especial, um amperímetro sensível, um galvanômetro, em que ele não vai indicar nada. Ah, então a gente diz assim, gente, ó, eu tenho uma ponte de Wheatstone em equilíbrio quando IG é igual a 0. Ah, se não tem corrente aqui, nem descendo nem subindo, eu posso afirmar que o I2 é igual ao I4, ou desculpa, I1, o I2 é igual ao I1, e o I4 é igual ao I3. Esse cara aqui, nada no circuito, é a mesma coisa. Entendeu? Entendeu? Gente, a ponte de Wheatstone, quando isso acontece, primeiro, entendeu o que é a ponte de Wheatstone? Ponte de Wheatstone é isso. Você tem os resistores associados aqui, de maneira que a corrente se divide, e tem um medidor de eletricidade, um medidor de corrente elétrica aqui. Se ele não indicar nada, nós chamamos de ponte de Wheatstone em equilíbrio. Tcharam, entendeu? Ponte de Wheatstone em equilíbrio. Quando isso acontece, é possível demonstrar, e eu vou fazer um vídeo com a demonstração disso, eu vou colocar no conteúdo extra dessa aula, eu vou demonstrar para você lá por que quando a ponte de Wheatstone está em equilíbrio, a corrente aqui é 0, tá? Vou mostrar para você que é a situação em que não há diferença de potencial entre os pontos X e Y. Eu vou fazer um videozinho só com essa demonstração. Tudo bem, meu querido? Para você entender melhor. Ah, então a ponte de Wheatstone em equilíbrio, eu posso afirmar que o produto em cruz é igual. R1 vezes R4, em cruz, tá vendo? Ó? R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Ah, Boaro, R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3? Sempre? Não, que sempre o quê? Ó? Sempre que essa ponte de Wheatstone estiver em equilíbrio, ou seja, quando não houver corrente elétrica por esse fio, ok? Ok? Esperto, hein? Só se não houver corrente elétrica aqui, tá? Se não houver corrente elétrica aqui, essa ponte de Wheatstone ela está em equilíbrio. E aí vale a relação R1 vezes R2, desculpa, de novo, R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Produto em cruz, ó, R1 vezes R4, R2 vezes R3. Isso aqui eu vou demonstrar para você lá, tá? Porque aqui o I é 0, não há diferença de potencial, e aí vale essa relação. É isso que eu vou demonstrar para você no vídeo que eu vou fazer, tá bom? Tudo bem, galera? Entendeu que a ponte de Wheatstone, circuitinho com 4 resistores. Ah, Boaro, mas para que esse cara aqui é variável? Poderia ser uma coisa constante. Sabe por que esse cara é variável? É muito comum você trabalhar com pontes de Wheatstone quando você não sabe o valor de uma resistência. Por exemplo, eu não sei o valor dessa resistência. Não sei. Mas eu sei essa e sei que essa é variável. Então eu ligo desse jeito, vou regulando essa resistência até que chega a um valor aqui na resistência que o indicador de corrente elétrica vira 0. Entendeu como é que funciona? De novo. Não sei o R1, por exemplo. Sei o R2, sei o R3. Regulo o R4, meu queridinho, até que dê um valor que o indicador de corrente dê 0. Não tem mais corrente elétrica aqui. Se não tem corrente elétrica ali, a ponte de Wheatstone está em equilíbrio, ok? Se a ponte de Wheatstone está em equilíbrio, vale o produto em cruz. Ok. Então, se vale o produto em cruz R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3, eu tenho R2, tenho R3, o R4 é variável, eu ajustei no ponto lá, ele vai marcar quanto que deu. Então, eu tenho R4, só não tenho R1, você acha o R1. Então, a ponte de Wheatstone serve para você encontrar valores de resistores que você não sabe. Entendeu? Para isso que serve essa ponte de Wheatstone. Esse aqui é o formato padrão, mas você não vai encontrar necessariamente no formato padrão, tá? Você pode ter uma associação, assim, por exemplo, ó, um resistor, um resistor, um resistor, um resistor. Pronto.
do mesmo jeito, tá? Gerador real aqui, ó. Do mesmo jeito, R1 vezes R4, R2 vezes R3, por exemplo. Tá? Você pode ter uma ponte de Wheatstone com esse formato. Se ele afirmar para você, por exemplo, que não há diferença de potencial entre dois pontos, ele inventa, tá, gente? Ele faz vários tipos de exercícios, mas todos com a mesma ideia da ponte de Wheatstone. Se ele fala assim, ó, dado o circuito a seguir, não sabemos o valor de R1, nós não sabemos o valor de R2, ele dá. O R3 ele dá, o R4 ele dá, e aí ele fala assim, ó, assumindo que a diferença de potencial entre os pontos x e y é zero, quanto vale o resistor R1? Entendeu? É uma ponte de Wheatstone escrita em outro formato, entendeu? Escrevi em outro formato. Você vai encontrar vários formatos, não importa. O que você tem que guardar? Ponte de Wheatstone, não há diferença de potencial entre os pontos x e y. Se não há diferença de potencial, posso ligar por um fio aqui que não tem corrente elétrica. Não tem diferença de potencial, não tem corrente elétrica, certo? E o produto em cruz vale. O produto em cruz vale, tá bom? Muito bem, meus queridos. Então, vamos fazer um exercício de aplicação. Mas antes, resuminho. Ponte de Wheatstone. O que tem que acontecer? A diferença de potencial entre os pontos x e y é zero. O xy é zero. Se não há diferença de potencial, não há corrente elétrica. Então, o I que passa pelo fio é zero. O I que passa pelo galvanômetro é zero. Se essas coisas acontecem, essas duas coisas acontecem, U de XY zero e do galvanômetro zero, eu posso afirmar a você, meu querido aluno, que vale o produto em cruz. R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Tudo bem? Isso é ponte de Wheatstone. Ok? Vamos fazer um exercício extra então, meu querido. Exercício extra. Vamos lá? Que extra? Que, bora? Você tá louco? Exercício de aplicação. Aplicação. Vamos lá? Vamos lá, galera. O exercício caiu na Unesp. Diz assim, ó. Um circuito contendo 4 resistores é alimentado por uma fonte de tensão conforme a figura. Então, ó, olha o desenho aí, ó. R, 60, 90, 120. E ele marcou os dois pontos A e B. Calcule o valor da resistência R, sabendo que o potencial eletrostático em A é igual ao potencial em B. Olha a malandragem dele. Olha o jeito de perguntar questão de ponte de Wheatstone. Calcule a resistência R, sabendo que o potencial eletrostático em A é igual em B. Vamos pensar, vamos fazer. Galera, é o seguinte. Olha a malandragem do cara. Mudou o desenho. Não falei para você agorinha? Mudou o desenho. Ao invés de colocar a cobrinha, colocou esse retângulo. Acha que engana a gente. Engana nada, você é esperto. Ó, cara, isso aqui é uma ponte de Wheatstone. É ou não é? Ponte de Wheatstone. Ó, ele falou que não há diferença de potencial dos pontos A e B, ou seja, a DDP entre os pontos A e B é zero. E então o produto em cruz vale. É uma ponte de Wheatstone, gente, escrita de outro jeito. No menu dessa aula eu vou fazer vários exercícios de ponte de Wheatstone da maneira com que ele cobra os exercícios, tá? Ele coloca um resistor aqui no meio. E galera, ele faz um monte de coisa para tentar te enganar, para você não perceber que é ponte de Wheatstone. Mas ó, assistiu esse meu vídeo de teoria, viu eu fazer isso aqui, faz de novo para você treinar, guardou bem ponte de Wheatstone, guardou bem essa fórmula, vai para o conteúdo extra, veja os exercícios lá que você grava, isso acabou. Ó, isso aqui é o Unesp, você vai acertar, cara, isso vai cair de novo. Unesp, FUVEST, Unicamp, isso vai cair de novo. Essas questões de ponte de Wheatstone sempre cai e você vai acertar. Falou? E se cair na sua prova no ensino médio, você também vai acertar. Vamos lá, meu querido. Então, ó, se R vezes 120 é 60 vezes 90. Vale a relação. R1, R4, R2, R3. Aqui eu já tenho os valores. Ficou moleza, bora. R vezes produto em cruz, não é? R vezes 120 é igual a 60 vezes 90. R vezes 120, 60 vezes 90, ok? Então, ó, R vai ser igual a 60 vezes 90 dividido por 120. Tá? Eu faço passo a passo para todo mundo entender bonitinho. Cancelo 60 com 120, meu queridinho. Fica um 2 aqui embaixo, né? Aí, 90 por 2 igual a 45, Boaro. 45. Isso mesmo. 45, o que, meu querido? Ohm.
Resistência dada em ohm. Vamos revisar. Vamos revisar de novo as unidades? Cara, você não vai errar isso no vestibular, você vai acertar. Não vai errar isso nas suas provas, você vai acertar sempre agora as unidades. Vai ou não vai? Vamos revisar? Ó, unidades. Revisão de unidades. Eu adoro fazer revisão, porque eu sei que você aprende bem. Vamos lá? Resistência. Resistência dada em quê, meu querido? Ohm, não é? Resistência dada em ohm. Eu vou apagar, eu vou fazer na ordem que eu venho fazendo desde a primeira aula, que é a ordem das aulas. Carga. Carga dada em quê, meu querido? Carga dada em Coulomb, disse o aluno atento. Isso. Carga dada em Coulomb. Carga dada em Coulomb. Corrente elétrica. Corrente elétrica dada em Ampere. Corrente elétrica dada em Ampere. DDP, diferença de potencial da tomada, dada em volts. Isso, aluno atento. Potência. Potência, energia pelo tempo. Energia pelo tempo é dada em watts. Isso. E por fim, resistência dada em ohms. Lembre-se, gente, os grandes vestibulares, a Unicamp desconta 20% da sua nota na segunda fase se você não colocar a unidade correta. Fica atento a isso, tá? Senão vai errar isso, ok? Tudo bem, meu querido? Ponte de Wheatstone é isso, então. Ó, conteúdo extra. Colocar um link aqui para o conteúdo extra. Colocar um link lá em cima para a aula 19. A eletrodinâmica está acabando, gente. A eletrodinâmica está acabando. Faltam falar de alguns exercícios de leis de Kirchhoff, que é a próxima aula que eu vou fazer. Gente, então, ó, aula 19, conteúdo extra, ok? Gente, vai para o conteúdo extra. Lá eu coloco vídeos com um monte de coisa e coloco os vídeos sobre exercícios de ponte de Wheatstone especiais que eles cobram, tá? Alguns de aplicação direta, outros que eles mudam o formato, outros que eles colocam algumas coisas, põem resistores lá no meio, fazem outras coisas para tentar enganar você, mas meu querido aluno não vai ser enganado não. Vai cair ponte de Wheatstone nos vestibulares, Unicamp, FUVEST, Unesp, vai cair no Enem, você vai acertar, cara, você vai acertar, ok? Vai cair na sua prova, vai acertar, tá bom? Prova de recuperação, parece ponte de Wheatstone lá, direto, produto em cruz, vale produto em cruz, tá bom? Meu querido, então é isso aqui, ó, muito obrigado, muito obrigado. Eu gosto de gravar em Full HD, note aí, ó, tá em Full HD, por quê? Assista isso em tela inteira, tela ampliada, para que você possa ver os detalhes, tá? Com cuidado, tá bom? Eu gravo os vídeos pequenininhos para organizar o seu estudo. Estuda com calma, vai e faz passo a passo, coisa a coisa, tá bom? Para que você possa voltar, adiantar aí, voltar. Cada um do conteúdo aí você consegue encontrar. Só você escrever aí, ó, Leis de Kirchhoff, professor Marcelo Boaro. Aparece meu vídeo aí, ó. Leis de Kirchhoff, Boaro, aparece, tá? Tensão elétrica, Marcelo Boaro, entra, aparece. Tudo divididinho para você entender bem e com bastante conteúdo extra que está aqui no vídeo de menu para o conteúdo extra. Gente, muito obrigado mesmo. Tá gostando do meu trabalho? Dá um joinha no vídeo, tá? Inscreva-se no canal, divulgue meu trabalho, tá bom? Aí mais pessoas vão aproveitar esse trabalho todo aí que eu faço para vocês. Isso aqui dá muito trabalho fazer, dá muito trabalho mesmo, mas eu tô amando fazer isso aqui para ajudar vocês a organizar, tá? Lembre-se, a minha filosofia é a seguinte, galera, eu tô aí no YouTube para acrescentar. Ninguém é concorrente de ninguém, cara. Tá aí para acrescentar. Tem gente que gosta do meu jeito de falar, do meu jeito de explicar, da organização das aulas. Então, cara, eu fico muito feliz, tá? Eu estudei muito sozinho para entrar no vestibular. Estudava em escola pública a vida inteira. Eu contei no videozinho que eu chamo de conversa inicial. Então, eu sei o que é estudar sozinho. Eu sei o que é o aluno que quer passar em concurso, em vestibulares difíceis e quer tudo divididinho, quer organizar. Sabe, eletromagnetismo. No final do ano agora, um aluno me procurou, falou, pô, Boara, eu tô estudando para medicina, cara, mas eletromagnetismo é uma coisa que pega ainda. Falei, velho, eu vou fazer vídeos, infelizmente eu não tinha feito até aquele momento, mas depois eu fiz. Então tá lá, ó, eletromagnetismo, dividido, conteúdo certinho, passo a passo, pra você ir fazer exercício extra, aprofundamento, mais explicação, tudo divididinho pra você, cara, aprender, tá bom? Meu querido, muito obrigado, tchau pra você e até mais. Conteúdo extra aí, Pilantra. Tchau.